Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Felipe? Salve, salve, galera! Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de português. Boa tarde, Renan! Ah, Deus! A gente já tá, né, se arrastando aí no início da semana, que isso! Bem, galerinha, olha só, hoje a gente vai dar continuidade à discussão sobre tipologia textual. Na semana passada, a gente já falou o que era tipologia textual. A gente viu a injunção, a predição, e aí na injunção a gente também falou sobre a prescrição e o dialogal. E hoje a gente vai falar sobre narração, descrição e dissertação. Então vamos ficar atentos aí para a gente não confundir mais e poder associar os gêneros textuais que usam essas tipologias ou esses modos de organização do texto, ok? Bem, vamos começar então falando da narração. Narração que, como eu falei, acaba confundindo muito vocês em relação à predição. Lá na predição, você faz uma sequência de ações de maneira lógica, mas sempre pensando no futuro. Ainda que o verbo esteja no presente, ele estará no presente com pretensão de futuro, ou seja, fazendo referência a uma ideia para frente. Na narração, o predomínio é sempre do passado. Ela conta uma história, ela traz algo que vai ser contado, e esse algo está no passado. Em alguns casos, a gente pode se deparar com o texto narrativo, com o verbo no presente. E esse verbo no presente, fazendo referência a uma ideia de passado, ele é chamado de presente histórico. Na nossa aula sobre verbos, a gente também falou sobre isso, de quando o presente do indicativo tinha essa noção de passado e de quando o presente do indicativo tinha essa noção de futuro. Então a gente precisa começar a estabelecer, relações. Eu estou trazendo o conhecimento de uma classe gramatical para o texto. É a associação entre gramática e texto. Isso vai permitir que vocês estabeleçam sempre uma relação de interpretação muito maior nas construções e nas leituras que vocês venham a fazer ao longo da vida de vocês, e não somente do vestibular, tá bem? Então, na narração, a gente vai ter um fato, que é justamente o que vai gerar a história, e em torno desse fato, a gente organiza toda a sequência narrativa, toda a sequência de ações. Essas ações vão sendo organizadas de maneira lógica para garantir a ideia de progressão das informações ou até mesmo para garantir uma estratégia daquele que produz a narrativa. Então, um exemplo.
Em alguns textos narrativos, a gente consegue, principalmente quando esse texto narrativo dialoga muito com o audiovisual, é muito comum haver a antecipação de uma parte do final e não do final todo, que é justamente para criar uma expectativa em quem está assistindo e fazer com que aquela pessoa prenda a sua atenção até o final. Isso também pode acontecer quando o texto não está atrelado ao audiovisual, e sim ao texto escrito. Você pode antecipar um pouquinho do final, interrompe esse final e começa depois a narrativa do início, meio e fim, para que a pessoa possa entender o todo. Então a narração, ela vai trabalhar com estratégias de acordo com as intenções do autor. É comum início, meio e fim, mas não é regra. Ou seja, não é toda narrativa que precisa vir escrita e delimitada com início, meio e fim. Tá bem? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a representação clássica da vovó Benta com o Narizinho, Pedrinho e Emília no sítio do Pica-Pau Amarelo, em que a cena clássica que a gente costumava ver era justamente Dona Benta contando histórias para os três e eles vivendo um mundo dentro desse universo da narração, colocando em prática a ideia daquilo que a avó estava narrando naquela situação. No texto narrativo, a gente tem esses elementos aqui, são 7, mas nem sempre os 7 aparecem. Desses todos aqui, 5 são obrigatórios, 2 nem sempre aparecem. Quais são os 5 obrigatórios? Na verdade, 4, perdão. 4 são obrigatórios. Quais são esses 4 obrigatórios? O 1, o 2, o 4 e o 5. O 3, o 6 e o 7 podem aparecer, tá? O quê? Vocês precisam se fazer essas perguntas para entender o texto narrativo. O que vai levar você a identificar o fato que está sendo apresentado, que está sendo narrado ali, que vai ser contado, qual é a história, o que nos leva ao enredo. Pensa, por exemplo, em um desfile de escola de samba. O desfile de uma escola de samba traz para uma avenida um enredo, uma história a ser contada. Então ela vai contar a história sobre o quê? É justamente o fato, é a coisa primordial de uma narrativa. Quem é a pessoa ou personagem que vive esse fato, essa ação, que dá conta de apresentar o sequenciamento, aquilo que acontece na história. Por que eu falei pessoa ou personagem? Porque depende se o texto é fictício ou não. Num texto fictício, a gente chama de personagem. E aí eu tenho protagonista, antagonista, coadjuvante, ok? No texto associado a uma vida real, eu não tenho personagem, eu tenho pessoas. Tudo bem? E aí é muito legal vocês tomarem cuidado para não confundir protagonista e antagonista com bonzinho e vilão, mocinho e vilão. O protagonista nem sempre é o bonzinho da história, tá? Exemplo aí que a gente poderia associar, por exemplo, seria o filme Malévola, em que a Malévola é nitidamente uma pessoa ruim. Então ela é a protagonista. O antagonista é quem se opõe ao protagonista. Então o antagonista ele pode ser alguém ruim, como ele pode ser alguém bom. É que a gente construiu um ideal de que o antagonista era sempre o vilão da história, mas nem sempre, tá? É Coringa, né, o nome do personagem do Batman que tem aquela cara... É o Coringa, né? O Coringa, no filme O Batman, o Coringa é um antagonista do Batman, e o Batman é o protagonista. Agora, no filme Coringa, Coringa deixa de ser antagonista e vira quem? Protagonista, porque o filme é sobre ele. Ele é o personagem principal. O protagonista é aquele que tem a sua história colocada como foco a ser discutido ali, tá? Então, todo mundo que se opõe ao Coringa na história dele
passa a ser antagonista. Então, o Batman passa a ser antagonista do Coringa nessa situação, tá? Eu vou pular o 3, vou vir aqui para os obrigatórios primeiro. Quando? O quando vai nortear o leitor ou o ouvinte em relação ao momento em que a ação ocorreu. O dia, o mês, o ano, o século, ou seja, isso relaciona o seu leitor, leva o seu leitor ou o seu ouvinte para um determinado momento, que é justamente quando o fato ocorre. E o onde é o lugar, o local em que a ação ocorre. Esses 4 são os primordiais, são os que não podem faltar. O número 3, que é o como, ele vai mostrar um desenrolar do fato. Por que ele não é sempre aparente? Por que ele não vem em todo o texto? Vou mostrar para vocês o seguinte, vou exemplificar, na verdade. A gente tem vários gêneros textuais. Então, quando eu tenho um texto, por exemplo, como um conto, como uma crônica, que são textos narrativos, eu tenho esse como. No entanto, eu tenho que entender que a notícia, a gente já falou de notícia, gênero textual do jornal também usa narração. A notícia nem sempre vai ter esse como. Por quê? Porque às vezes ela ainda não tem essas informações. E aí, justamente por não ter, ela não tem como apresentar para o leitor ou para o ouvinte essa informação. O como mostra o desenrolar, justamente, do fato. Ele vai mostrando como a ação foi acontecendo ao longo de toda a história. O motivo mostra a razão ou a causa pelo qual tal fato se instaurou. E o por isso é o resultado. Uma notícia pode ter todos esses elementos? Pode, não tem problema nenhum. Mas quando é uma notícia que envolve, por exemplo, algo, situação, a morte de alguém, e aí essa morte gera ainda uma investigação e tudo mais, eles não têm essas respostas para colocar no texto. Então a notícia fica com uma informação um pouquinho mais vaga, tá? Reparem nesse exemplo aqui, ó. Botei um trechinho de texto aqui, depois eu vim separando, ó. Como não lhe quis pagar uma garrafa de cerveja, Pedro da Silva, pedreiro, de 30 anos, residente na rua Xavier 25, Penha, matou ontem, em Vigário Geral, com uma facada no coração, a seu colega Joaquim de Oliveira. O que eu estou narrando? A morte de alguém. É o fato, é o quê? A ação de matar. Quem matou e quem morreu? Ou seja, o Pedro da Silva realiza a ação de matar e o Joaquim de Oliveira morre. Então são os personagens, são as pessoas aí, ok? Onde isso aconteceu? Em Vigário Geral. Cadê? O quando aqui apareceu? Quando? Apareceu, ó, ontem. No dia anterior ao momento em que eu estou lendo. Então, os obrigatórios. O que motivou isso? O fato de uma pessoa não querer pagar cerveja para a outra. E aí, repara, eu tenho todos os elementos? Não, mas os obrigatórios eu tenho, ok? Então é muito importante vocês se lembrarem disso. O Pedro Teles mandou a seguinte pergunta: professor, em uma narração é obrigatório ter um antagonista? Excelente pergunta, Pedro. Não. Não é obrigatório ter um antagonista. É obrigatório ter um protagonista, ok? O antagonista é uma estratégia também de diversos universos, como o universo de série, filme, novela, para justamente ir criando novos imbróglios que façam com que você, que esteja assistindo, vá se prendendo àquela narrativa, ok? Agora, quando a gente tem um romance, que também é um texto narrativo, o romance ele é maior do que um conto e do que uma crônica. Então, no romance é mais comum dos textos escritos, tá? É mais comum a existência do antagonista. No conto e na crônica,
muito incomum, mas também não impede a existência desse tipo de personagem dentro do texto, beleza? Bem, quando eu pego o enredo, que de tudo é o primordial dos primordiais, eu observo que ele se divide em algumas etapas dentro do texto. Essas etapas, elas vão garantindo a ideia da organização das ações. Então eu tenho a exposição, que é quando você apresenta o que vai acontecer, qual é a história que está sendo contada, você apresenta o ambiente e os personagens. É a apresentação. Tá? Aquela ideia básica de quem é quem, onde a coisa está acontecendo, com quem. É um en passant ali no texto. Aí depois disso, você tem a complicação, e em muitos textos a complicação e o desenvolvimento podem vir juntos. A complicação, ela corresponde a um ponto de tensão da narrativa, e esse ponto de tensão serve justamente para poder prender a sua atenção, para fazer com que você queira ler, com que você queira assistir, com que você queira ouvir aquela narrativa, tá? E o desenvolvimento vai mostrando como a história foi se desenrolando. O clímax é o ponto mais alto de tensão da narrativa. É aquele momento da história que você esperou a vida inteira. Não necessariamente pensando, por exemplo, só para vocês terem isso bem claro na questão da associação. Não necessariamente é o último capítulo de uma série, o último capítulo de uma novela, mas vai estar mais ali para o final, esse clímax, tá? Ele é o ponto mais esperado por todo mundo na narrativa. E por último, eu tenho o desfecho. O desfecho é a hora de você, relaxar realmente. É a hora de tudo aquilo que você de que você pensou, de que você desejou, almejou, de aquilo se concretizar dentro da narrativa, ou não, né? Porque o clímax ele já vai te ajudar a romper ou não com essa expectativa. É a concretização do final, mostrando se esse final foi feliz, se ele não foi feliz, o que cada personagem construiu, conseguiu, para onde cada um foi, qual é o destino de cada um após a ideia se concluir, a ideia da história se concluir, tá? Então reparem aqui numa história com os elementos separados. Separei na história tudo. Um jovem homem da periferia casou-se com uma mulher mais velha da alta sociedade. Eles estavam apaixonados. Eu apresentei a história, o casamento de um homem pobre da periferia com uma mulher rica, tá? E ela mais velha e ele mais jovem. Então, apresentação dos personagens e da história. Agora vem uma complicação que já gera um desequilíbrio na história e faz com que você prenda a sua atenção. Um dia, a mulher desapareceu sem deixar rastros e todas as evidências indicavam que o rapaz era o responsável pelo sumiço, pois ele era o único beneficiário da fortuna deixada pela esposa. Ele fugiu, aí vai começar a mostrar o desenvolvimento, como a história vai se desenrolar. Ele fugiu e escondeu-se da polícia, para que pudesse investigar o desaparecimento por conta própria, buscando pistas para encontrar provas de que houve uma armação. Armação, no caso, contra ele. Ele, depois de muita peregrinação, conseguiu descobrir o verdadeiro responsável pelo sumiço da esposa e confrontou-o em um encontro arrepiante. É o momento que você mais espera da narrativa. Se ele vai fugir, você tem a convicção de que ele é honesto, de que ele é inocente, você está ali na torcida para que ele descubra o paradeiro dela, quem sumiu com ela. Você torce para que ela esteja viva, para que eles tenham um final feliz e para que ele consiga provar a sua inocência. Então ele descobre quem fez, ele confronta essa pessoa no encontro arrepiante. É o ponto mais alto de tensão. É o ponto esperado pelo leitor, pelo espectador, tá? O jovem conseguiu comprovar sua inocência e recuperar a mulher amada,
que foi mantida em cativeiro. Esse é o desfecho, é como a história finaliza. É um texto curtinho, uma história pequenininha, então é óbvio que a gente vai ter tudo menor. Mas isso daqui poderia ser muito mais detalhado, poderia ter uma sequência de ações bem mais enriquecida. Depende sempre de cada autor. Ok? E, obviamente, do gênero textual que está sendo vinculado ali. Então, aqui a gente tem um exemplo de narrativa sendo destrinchada exatamente na estrutura do enredo. Porque isso aqui é a estrutura do enredo, ok? Não confundam a estrutura do enredo com a estrutura da narrativa. A narrativa, ela gira em torno de um enredo. E aí, nesse enredo, eu tenho o lugar, o tempo, um narrador, eu tenho os personagens, enfim, ok? Aqui no enredo, eu divido em exposição, complicação, desenvolvimento, clímax e desfecho, podendo, em muitos casos, esses dois aqui aparecerem juntos, beleza? Bom, se a narração acontece no passado, o que eu espero, então? Que os verbos estejam marcados no passado. No entanto, lembrem-se, eu posso ter verbo no presente do indicativo, porém com referência ao passado. Por que isso pode acontecer, Felipe? Simples. Pelo fato de que, em algumas situações, a nossa estratégia é fazer com que o ouvinte, o leitor ou o telespectador presencie aquela ação no momento. Então, por exemplo, você está narrando algo que aconteceu no final de semana, no sábado. No sábado eu fui a um show com os meus amigos e tudo mais. Estávamos brincando, conversando, dançando bastante. E, de repente, chega a mãe de fulano dizendo que ela estava que ele estava de castigo, que ela estava de castigo, enfim. E aí, repara, chega. É para você construir a ideia da ação naquele momento. É para você entender, mesmo que ela tenha acontecido no passado, que você consegue visualizá-la mentalmente ali, acontecendo naquele momento. Então isso é uma estratégia dos autores, tá bem? Agora, eu posso ter o uso do pretérito, e esse pretérito ele é dividido em vários tempos diferentes. O que vai caracterizar a ideia da ação verbal é o pretérito perfeito, aquela ação concluída, finalizada, ok? E o que vai caracterizar a ideia de descrição da cena, de criação de um ambiente, cenário ali, que vai ser justamente o verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Então reparem nesse exemplo aqui, ó. Um cão que carregava um pedaço de carne na boca enquanto atravessava um rio, viu seu reflexo na água. Marcas da narrativa. Um cão viu seu reflexo na água. Descrição da cena. Carregava um pedaço de carne na boca enquanto atravessava. Então, ó, carregava, atravessava. Os tempos estão no pretérito imperfeito. O trecho que carregava um pedaço de carne na boca, tempo verbal com pretérito imperfeito, representa a descrição da cena que tem a ação, né, que tem como ação o fato de o cão ver o seu reflexo. Ou seja, eu tenho o diálogo entre tempos verbais distintos. No entanto, esses tempos verbais se juntam para a construção de uma história, e essa história no passado. Beleza? Então lembrem-se sempre disso. Vamos falar agora sobre a descrição. A descrição serve para você construir uma imagem de algo ou de alguém, de algo ou de alguém, ou de algum objeto, de algum lugar, enfim, de algum ser, que é algo estático. O que é algo estático? Algo que está parado, que está fixo ali, que não vai se locomover, que não vai mudar de lugar. Essa descrição, ela vai ser construída com base naquilo que você enxergou, com base nas características do elemento visto. Então,
Repara, lá na injunção, nós tínhamos como elemento gramatical o uso do verbo no imperativo, o uso do verbo no infinitivo e, em alguns casos, o uso do verbo no presente do indicativo. Beleza? Lá na predição, a gente tem o uso do verbo no futuro do presente. Em alguns casos, no presente do indicativo com referência ao futuro. Na prescrição, que é a ordem, eu tenho o uso do verbo no imperativo, ok? Ou, em alguns casos raríssimos, o uso do verbo no futuro do presente, porque o futuro do presente também pode demonstrar a ideia de ordem. Por exemplo, a gente encontra isso na Bíblia. Não matarás, está no futuro, ok? E é com uma ideia de imposição, tá? Na narração, verbo no pretérito perfeito, para indicar a ação, o enredo. Verbo no pretérito imperfeito, para mostrar a descrição da cena. E verbo no presente do indicativo, com referência ao passado, com o intuito de atualizar a cena para quem esteja lendo, vendo ou ouvindo. Na descrição, eu tenho dois elementos gramaticais. O uso de verbo de ligação e adjetivo. E o adjetivo é o que aparece em maior número, tá? O verbo de ligação vai aparecer uma vez e a sequência de adjetivos é uma sequência muito maior. Por quê, Felipe? Porque se na descrição eu apresento as características de algo, de alguém, de algum lugar, eu apresento elementos que pertencem à classe gramatical dos adjetivos. Bem, reparem nesse exemplo aqui. Duas pessoas conversando, tá? Pelo computador, e aí a moça pergunta: como você é? Pedindo que ele se descreva. E aí ele diz: sou super bronzeado. Olha o verbo de ligação, ó, sou. Eu sou. Eu, sujeito, sou o verbo de ligação. Super bronzeado, adjetivo. O bronzeado, no caso, né? O super serve para intensificar. Uso cavanhaque e adoro uma balada underground. Ele vai trazendo características que pertencem a ele fisicamente, mas também traz características que estão atreladas aos seus gostos, tá? Essa descrição, ela pode vir e vai vir por meio do uso, como eu falei, dos adjetivos. E esses adjetivos, eles servem para qualificar e para caracterizar. No entanto, eles estão sempre ligados aos substantivos, que dão nomes aos seres, a fim de caracterizar esses seres. E em algumas situações, não é sempre, eu posso ter os advérbios que vão ajudar a localizar. Por que eu estou falando disso? Porque quando eu vou descrever, por exemplo, um lugar, é importante essa localização, essa situacionalização do meu leitor, do meu ouvinte, do meu telespectador, do meu espectador, para que ele saiba se localizar, se colocar em um determinado lugar, em um determinado espaço, em um determinado tempo, para que ele possa fazer referência a isso e construir no imaginário dele a imagem que eu quero dar a ele a partir das qualificações, a partir das características que eu vou atribuindo, tá? Então a nossa descrição se dá de duas maneiras: descrição objetiva e descrição subjetiva. Qual é a diferença de uma para outra? Na descrição objetiva, eu, Felipe, não vou ter interferência nenhuma em relação ao que eu vou apresentar. Eu tenho que apresentar as características reais da pessoa, do objeto, do lugar, enfim, do ser que eu estou descrevendo. Então eu uso algo que é direto. Então eu vou falar olhos verdes, cabelos enrolados, cor de pele parda,
Enfim, eu vou atribuindo coisas que todo mundo, características que todo mundo vai bater o olho naquela pessoa e vai enxergar exatamente. Essa pessoa é parda, tem cabelos enrolados, tem olhos verdes, tem uma boca pequena, tem um rosto comprido. Todo mundo vai bater o olho e vai enxergar aquilo. Então é muito comum que, nesse caso aqui, da descrição objetiva, nós façamos uso de adjetivo com menos necessidade. Ou seja, a gente não usa tanto adjetivo. A gente é mais objetivo nesse uso, porque o adjetivo dá conta e pronto. Eu não tenho que ficar buscando muitas informações para criar no imaginário do outro essa ideia da caracterização. Então eu uso menos adjetivos. E os substantivos que eu uso para que eles sejam justamente tendo as suas imagens construídas, eles são substantivos mais concretos. Por quê? Porque isso nos leva a uma ideia de exatidão. Eu fui exato na descrição que estou fazendo, tá bem? Vi uma casa alta, amarela, com janelas retangulares, portas compridas, quintal vasto, extensivo. Ou seja, eu estou dando o nome da coisa, substantivos concretos, e estou fazendo a construção no seu imaginário do que vem a ser a partir dos adjetivos que são objetivos, tá? Já na descrição subjetiva, ela tem a minha interferência. É a maneira como eu enxergo aquele item, como eu enxergo aquela pessoa, aquele ser. Então é a minha visão particular. Nesse caso aqui, por ser a minha visão particular, eu passo a ter a necessidade de apresentar muitos adjetivos para fazer com que você chegue próximo à ideia que eu tenho daquele ser. Nesse caso, os substantivos costumam ser mais abstratos, o que não significa dizer que eles sejam meramente abstratos, ok? E os sentidos aqui costumam ser mais conotativos, enquanto na descrição objetiva o sentido costuma ser mais denotativo. Qual é a diferença? O sentido denotativo é aquele real, literal, aquele que a gente encontra no dicionário. O sentido conotativo é o sentido mais figurativo, é o sentido mais estético, em que a linguagem ela tem um significado particular, ok? Bem, reparem aqui, eu trouxe 2 exemplos de música que mostram esse tipo de descrição objetiva. Ó, ele põe assim, ó, meu carro é vermelho, ele caracterizou, meu carro, substantivo, abstrato, característica, é vermelho. Você já construiu a imagem de um carro vermelho. Não usa espelho para me pentear, botinha sem meia, você já construiu a ideia de como é que ele anda, uma bota sem meia. E só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na testa, eu sou o dono da festa, pertenço aos 10 mais. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Então essa música aqui é do Eduardo Araújo. Ele constrói uma imagem prática, rápida e objetiva sobre ele, sobre o carro, para você ter uma imagem de quem é esse personagem, tá? Garota de Ipanema seria já um exemplo de descrição subjetiva. Então, ó, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça é ela, menina, que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Ó, ele está falando da menina, que é a garota de Ipanema. Quem é essa menina? Ela é a coisa mais linda, mais cheia de graça. Qual é a concepção de linda e de graça que eu tenho? Será que é a mesma que você tem? Então, isso vai ficando, ó. Ela vem e passa num doce balanço. Olha a ideia poética aí, metafórica. Num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. Ele vai descrevendo essa moça. O seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Então ele diz que o balançado dela é mais do que um poema. Isso é tão poético, isso é tão figurativo, tão estético. E isso é o que ele acha. Alguém poderia ver a mesma pessoa, que é
a garota de Ipanema e falou assim, não vejo nada disso. Ela, para mim, não é a coisa mais linda. Ela não tem um balanço doce a caminho do mar. Ela não tem esse corpo bronzeado na cor de dourado. Então, assim, é uma visão particular. É como aquele indivíduo que está descrevendo enxerga alguém. Então, quando você vai fazer um retrato falado de alguém, você não usa descrição subjetiva. Você usa descrição objetiva. Porque você tem que criar a imagem de alguém para outra pessoa, ok? E vamos falar sobre a última tipologia, que é a dissertação. Dissertar significa reunir pontos, reunir informações acerca de um mesmo tema, sobre um mesmo assunto. E aí você pode abordar esse assunto de maneira expositiva e de maneira argumentativa. E aí a gente tem a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa, tá bem? Nessa tirinha aqui da Mônica, né, ela vem chegando e aí o Cascão diz, o que é dissertar? E aí o Cebolinha responde, falar sobre alguma coisa com propriedade. Como que eu falo sobre alguma coisa com propriedade? Quando eu tenho informações sobre essa coisa. Eu não tenho uma, eu preciso ter algumas para poder confrontá-las, ok? Na dissertação expositiva, o meu objetivo é meramente apresentar as informações. Eu não me coloco diante daquele assunto, eu não me posiciono. Eu digo fulano, beltrano, cicrano e acabou. O assunto é isso. Então, dentro da exposição, eu posso ter definições, por exemplo, enciclopédia, livros didáticos, verbete de dicionário são textos expositivos. Palestras nas escolas são textos expositivos. Esses textos expõem alguma coisa, tá? Então aqui, ó, melhor definição de amor. Ele traz aqui no texto o que é amor para alguém. O amor é uma construção inteligente de duas pessoas sábias que decidem ser amigos, companheiros, cúmplices, camaradas e bons amantes. Que apesar dos problemas que nunca faltam, se escolhem todas as manhãs para continuar caminhando juntos pela vida. Então ele definiu a palavra amor. A definição é, por natureza, uma exposição. Uma reportagem, ela é, em sua maior parte, expositiva, mas ela também tem trechos narrativos. A notícia, ela é predominantemente narrativa. Então, lembrem-se disso porque ajuda também a diferenciar, tá? Recursos que a gente encontra na exposição: conceituação e definição, comparação entre autores e apresentação de enumerações. Em que gêneros textuais eu consigo encontrar a exposição? Gráficos, vocês têm muitos gráficos nas provas do Enem. Pesquisas do IBGE, enfim. Índices, conjunto de dados, reportagens, livros didáticos, dicionários, enciclopédias, palestras, como eu falei, tá? Aulas da escola. São textos que usam exposição. Beleza? Agora, por outro lado, a dissertação argumentativa, ela vai na contramão da exposição. Em que sentido? Ela também usa, assim como na exposição, a reunião de fontes, de informações variadas. Por quê? Porque senão não seria dissertação. Porque dissertar é reunir informações para que você tenha propriedade ao falar sobre o assunto. E aí, ao falar sobre o assunto, para que ele se torne argumentativo, esse texto, você passa a dar a sua opinião. Você se posiciona, você diz o que você acredita. Você pode apresentar o lado contrário e o lado favorável. E você cria um posicionamento, a fim de convencer o outro, não sobre o seu posicionamento, não no sentido de fazer com que ele passe a assumir
o seu posicionamento, mas no sentido de fazer com que ele aceite que o seu posicionamento é tão válido quanto todos os demais. Por quê? Porque você usou com propriedade. Exemplo disso é o texto que vocês produzem no próprio Enem. Vocês têm que usar, por exemplo, repertórios. Esses repertórios que vocês usam, eles correspondem às esferas de conhecimento das diversas áreas em torno de um assunto, a fim de comprovar o que vocês estão dizendo. Então, na estrutura da argumentação, o que a gente encontra? Tese, que é o seu posicionamento, argumentos, que vão justamente sustentar a sua tese, o seu posicionamento, a sua opinião, e a fundamentação, que se dá por meio da comprovação, da validação. E aí essa comprovação ela se dá por meio de discurso de autoridade, de dados estatísticos, de pesquisas, da história, enfim. Quais gêneros podem e vão usar a argumentação? O editorial e o artigo de opinião, textos dos quais falamos há algumas semanas, acho que na semana passada não, há umas 2 ou 3 semanas atrás, quando falamos sobre os gêneros textuais do jornal. Crônica argumentativa é um texto que mistura a narração e a argumentação, conta uma história e ela cria um posicionamento em cima dessa história e tenta trazer você justamente para esse viés de concordar com aquele mecanismo, de concordar com aquele posicionamento. Carta argumentativa, que é quando você se direciona para alguma entidade responsável por alguma instituição, por alguma parte da sociedade, você se dirige a algum órgão, você se dirige a alguma autoridade. Então eu vou me dirigir ao prefeito, ao governador, ao presidente, aos deputados, aos diretores de escola, enfim, para que eles possam, a partir da sua opinião, refletir sobre algum problema de cunho social daquele ambiente do qual eles são responsáveis, tá? A dissertação argumentativa, que é o texto do Enem, por exemplo, tá? Aí eu trouxe aqui um exemplo, não vamos ler tudo e eu vou deixar para vocês, mas só para vocês entenderem, ó, pela introdução. Manuel de Barros, ele já começou a reunir informações. Grande poeta pós-modernista, desenvolveu em suas obras uma teologia do traste, cuja principal característica reside em dar valor às situações frequentemente esquecidas ou ignoradas. Segundo a lógica barrosiana, faz-se preciso, portanto, valorizar também a problemática das doenças mentais no Brasil, ainda que elas sejam estigmatizadas por parte da sociedade. Nesse sentido, a fim de mitigar os males relativos a essa temática, é importante analisar a negligência estatal e a educação brasileira. Então ele reuniu informação do período barroco para poder chegar e associar a questão do estigma associado às doenças mentais. E aí qual é o posicionamento que ele assume ali? Que a lógica que eles trazem do período barroco, que lógica? Essa ideia de que as situações são frequentemente esquecidas ou ignoradas, ela deve valorizar também a problemática, ou seja, a gente também esquece ou ignora a questão das doenças mentais no Brasil, ainda que nós, tenhamos a certeza da estigmatização por parte da sociedade, ou seja, a sociedade é preconceituosa em relação a quem tem uma determinada doença mental. Quais os argumentos ele vai trazer ao longo do texto para discutir isso? A negligência estatal e a educação brasileira. E aí ele vai discutir isso ao longo do texto aí, trazendo um desfecho. Então essa redação é uma redação que foi do Enem, do aluno, do candidato, Aécio Fernandes, que tirou nota 1000, um texto maravilhoso que vai ficar no material para vocês poderem ler e se deleitarem aí, belezinha? Então, no próximo tempo, a gente vai dar continuidade resolvendo questões sobre esses assuntos. Chegaram algumas perguntas aqui para mim e essas perguntas eu vou responder também no próximo tempo, beleza?
Beijo imenso, galera. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.